Vamos aqui. Estamos começando aqui a live. Hoje vocês estão vendo essa carinha nova aqui. Olá, deixa eu avisar aqui o pessoal. O Lucas entrou e nós vamos fazer uma conversa aqui. Eu e o Lucas vamos conversar hoje. Deixa aqui o Lucas fazer a solicitação e a gente vai conversar. Sejam bem-vindos aí, Adalberto, Andy. Sejam bem-vindos aí. Deixa eu aguardar aqui ou chamar aqui o Lucas para a gente poder conversar, tá bom? Vamos lá, olha, ele entrou aqui, deixa eu ver aqui, olá, Camila, Edirane, vamos ver aqui. Aceitar aqui o Lucas. Dramaturgia online. Vamos lá, esperar aqui a conexão e bora lá para esse primeiro Ideias em Cena de 2011. Opa, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Agora sim. E aí, Marcelo, tudo bom? E aí, beleza, Lucas? Tranquilo? Tudo em paz, graças a Deus, tudo em paz. E o pessoal aí, como é que passou o ano novo? Todos bem aqui, voltando para todas as atividades. Na verdade, bom é que essa coisa do digital, a gente meio que não para, né? É verdade. Tem uma coisa muito legal dessa questão do digital, que é isso, você pode estar no lugar e estar realizando outras atividades. Todos aí sejam bem-vindos. Olha, hoje... Fala aí, Lucas. Isso é verdade. Eu lembro quando começava o ano, geralmente eu estreava uma peça em janeiro, porque não os grupos, eles só voltam depois do carnaval a fazer uma peça de teatro. E eu era o tarado de começar o ano já com uma peça de teatro, cartaz, apresentando. Eu falei assim, essa é a melhor oportunidade, porque não tem muita concorrência, né? Então, a gente começava o ano já com peças de teatro em cartaz. Não, isso é verdade, né? A maioria acaba fazendo isso mesmo, né? É sempre depois do carnaval e o pessoal acaba perdendo, né? Tanto é que tem pauta que fica meio vazia em teatro, né? Acho que a procura é menor nesse período. Isso é verdade, que as pessoas que estejam nos acompanhando não peguem um calendário para ditar a sua própria vida, né? Porque é todo dia que a gente tem que construir algo novo e não depender desses calendários, né? Não, sim, com certeza. Já é uma ótima dica já para a gente começar em 2022, já pensando em não ficar tão atrelado a essas agendas que realmente acaba travando. Tem muita gente só depois do carnaval. E ainda mais agora, né? Pô, acabou de ter uma retomada, tá tanto tempo parado, né? Porque já no começo a gente viu bastante gente já voltando às atividades, né? Com espetáculos aí, tá? E a gente voltando, né? Com essa questão aí de outras... vamos ver, a gente quer que não pare novamente, a gente quer que possa continuar e a gente dar andamento. Certo? Maravilha, maravilha. E aí, como que vai ser a condução aqui do nosso bate-papo? Bom, então a condução hoje, então assim, primeiro lembrando quem está aí, quem for chegar, está vendo isso, seja ao vivo ou seja gravado, Ideias em Cena é um espaço para justamente falar das ideias e propostas referente à escrita teatral para ter essa conversa com o Lucas. Hoje vocês estão vendo eu aqui que faço parte do programa, mas quem costuma fazer essa condução é o próprio Lucas. E é um espaço que a gente abre primordialmente para os alunos do programa Dramaturgia Online. E a partir desse ano, a gente vai trazer tanto gente que é da cena teatral, que está em atividade, que busca fazer suas produções, como também pessoas que já acompanham aqui o nosso perfil e também estão interessados em participar com essa conversa com o Lucas. Hoje, eu estou abrindo aqui o Ideias em Cena, primeiro de 2022. Sejam todos bem-vindos. A Ana, que acabou de entrar aí, Lucas, é uma das interessadas em participar da conversa, tá? Estão vendo ela aí, ó. Ana, seja muito bem-vinda, Ana. Eu vi, ela já preencheu lá o nosso formulário para também poder estar conversando com você. Maravilha. Então, fiquem aqui conosco, tá? O que a gente pensou em trazer hoje, Lucas, é justamente o quê? Nesse período, desde que a gente começou esse trabalho aqui com o programa Dramaturgia Online, a gente vê que tem algumas dúvidas que elas são recorrentes.
Então, a gente vê que a gente não, por mais que a gente converse, tem todo o conteúdo no perfil, elas ainda permanecem, até porque sempre tem gente nova chegando no perfil. E, então, eu selecionei algumas aqui justamente para a gente poder estar conversando sobre elas e você poder esclarecer aí o pessoal, ou que é o obrigado aí da Ana. É isso aí, Ana, ó, se prepara, ó, vamos marcar aqui, que depois pode ser você aqui para conversar com o Lucas. E essas dúvidas, trazer isso para a gente poder começar a fazer, esquentar, na verdade, esse perfil agora para 2022, tá bom? Então, tem uma coisa que a gente pode, que você já pode esclarecer o pessoal e deixar registrado aqui, que é para como que a pessoa ela começa a trabalhar o desenvolvimento de uma cena, sabe? Tem muita gente que chega e preenche lá os nossos formulários das dúvidas, mas ela, olha, eu quero saber como que eu consigo desenvolver uma cena. Às vezes a pessoa talvez não saiba como começar, não saiba como terminar. Então, para começar em 2022, como que você pode dar uma orientação para o pessoal referente a essa questão de desenvolver uma cena? Perfeito. A primeira coisa que eu posso dizer é que a pessoa ela deve visualizar o final da cena. Porque é igual ir para a praia ou para você viajar. Você visualiza você chegando naquela pousada que você reservou. Ou você visualiza você chegando naquele hotel, ou na casa de um amigo, ou numa viagem para uma cachoeira, ou num museu, ou numa cidade, enfim. Você primeiro visualiza você chegando ao destino e aí você se coloca num campo de gravidade em movimento para sair para a viagem. E nada é da forma que você organiza. E escrever é a mesma coisa. Mas você precisa visualizar o destino final. Então, por exemplo, vamos supor que no final dessa cena eu quero que o personagem esteja caído no chão morto. Ou eu quero que no final desse livro, ou dessa história, ou desse contexto, eu quero que o personagem saia e fique um personagem em cena. Então, você sabendo o final, você começa a criar um ponto de atrito, um ponto de gravidade, um ponto de início, para que isso caminhe para o desenvolvimento daquilo que você imaginou, como uma viagem que eu acabei de falar. Então, primeiro, uma cena ela não é a peça inteira. Uma cena ela é um quadro daquela história. Então, geralmente ela cena porque ela tem um cenário, né? Geralmente um mesmo cenário. Né? Dificilmente você vai ter uma cena aonde você tem 10 cenários ao mesmo tempo, a não ser que seja um viajante no tempo. Mas geralmente uma cena ela tem o mesmo cenário e algum conflito, algum desenvolvimento vai acontecer ali para que você saia dessa cena, desse cenário e vá para outro cenário, outra cena. Né? Igual uma espécie de jogo, história em quadrinho. Você tem aquela cena, né? Aquele quadro, só que diferente do quadrinho que demora para acontecer, que você tem vários quadros, mas você tem um quadro, ou o Diderot fala isso, que é um teórico de dramaturgia, que ele fala que o dramaturgo deve pensar a cena como um quadro. Então você vê aquele quadro, você vê os personagens, você vê a mobília, você vê a cortina, você vê a luz, você vê a situação. E a partir dessa cena que você visualiza diferente de um pintor que visualiza uma cena estática, você visualiza essa cena em movimento. E aí você visualiza o final do que vai acontecer lá no final dessa cena, sabendo o final, você vai se desenvolver até para esse momento. Por exemplo, vamos supor que no final dessa cena eu quero que o personagem esteja caído no chão. Não estou falando que ele está morto, às vezes ele pode estar dormindo, às vezes ele desmaiou, enfim, não sei o que vai acontecer. Mas eu quero que um personagem esteja desmaiado, o outro em pé, falando alguma coisa, e chega um terceiro personagem. Vamos supor que esse é o final da cena. Meu, sabendo disso, eu vou desenvolver essa cena para chegar nesse destino final. Ou seja, pode ser uma cena de um jantar, onde o chefe está servindo um baiacu, que às vezes tem um veneno, ou pode ser uma cena de uma discussão entre um casal, às vezes pode ser uma cena entre... vamos enganar quem está chegando aí, finge que você está morto, põe um ketchup aí, não sei se você já viu
um meme na internet que a pessoa quebra o vidro, ela tá cheia de ketchup e ela fala, não, não, a família fica desesperada, depois ela dá risada e no final ela apanha, né? Porque, pô, com isso aqui você não brinca, né? Então, então você visualiza o final e aí você começa a organizar o desenvolvimento para chegar naquele final, né? E aí a grande maravilha da surpresa do escritor, porque ele não vai saber o que ele vai escrever antes dele escrever. É praticamente impossível. É diferente de você ter uma ideia, né? Ideia não é dramaturgia, ideia não é literatura, tanto que não existe literatura oral. Existe a literatura, por sua definição, ela precisa estar escrita, porque a forma que a gente escreve é diferente da forma que a gente se expressa. Então, você sabendo o destino final, você vai se surpreender enquanto você estiver escrevendo para chegar nesse destino. Então, sobre essa pergunta, eu acredito que a melhor maneira de alguém desenvolver uma cena é ela sabendo o que ela espera do final dessa cena. E é a partir disso, 1000 coisas podem acontecer. Mais um exemplo, vamos supor que no final dessa cena eu quero que exploda uma bomba e entra alguém do exército aqui em casa, falando que eu tô preso. Meu, caramba, como que chegou nessa cena final? O que aconteceu para chegar nesse desafio, nesse contexto final? Então, aí eu como escritor vou me surpreender ao escrever para chegar nessa cena final. E isso acaba sendo meio que contraintuitivo, não é? Porque muitas vezes a gente imagina que a gente já tem que estar tudo na cabeça e isso acaba propondo um desafio, na verdade. Exato. Né? Eu gosto de propor para os alunos, isso tem lá no programa Dramaturgia Online, que é assim, coloque situações que você também não sabe a resposta. Porque senão a história vai ficar chata. Óbvio que você tem que organizar a situação, você tem que organizar todo o contexto que a gente passa lá para a pessoa não se perder também, né? Também não é uma peça surrealista, né? Não é aquela peça cantora careca, né? Que é uma peça surrealista, né? Você tem toda uma organização da história. Para mim, a organização ela é fundamental para o escritor. Tanto que, se eu pudesse dar uma dica para qualquer escritor que está aí me assistindo, eu falaria: passe meses e meses e meses e meses organizando a sua história. E depois você senta para escrever. Quando você sentar para escrever, às vezes você escreve em uma semana o seu livro, ou a sua peça de teatro, ou qualquer coisa, mas não foi do nada. Você organizou aquilo antes. O mais difícil é organizar. E, obviamente, não é organizar de qualquer jeito. Tem a forma certa de dobrar a roupa, a forma certa de organizar as coisas na estante, a forma certa de arrumar o lápis, a forma certa de guardar relógio. Enfim, tem toda uma forma certa de você organizar os seus pensamentos, a sua história antes de você escrever. Né? Também não é ficar planejando a cena. Enfim, tem uma técnica para isso, que é o que a gente se utiliza para que a pessoa não se perca no meio do processo de escrita. Então, basicamente, se eu pudesse dar essa dica, né, organize a sua história, quem está no Dramaturgia Online sabe disso, passe a organizar a sua história, que na hora de escrever, às vezes você escreve a sua peça de teatro em uma semana, em 15 dias. Isso é muito, muito louco. E a gente viu isso acontecer, né, Lucas? A gente viu isso. Viu isso acontecer com os alunos, o André, que acabou de entrar aí, ó, a gente viu isso acontecer com o André, com a Isis, e isso até faz parte da surpresa dos alunos de conhecer o método, conhecer a organização, e ver que a partir do momento que você tem esse método, você tem a estrutura, trabalhou bem nele, a escrita, ela flui, vai mais rápida, né? Exato, exato. É um passo a passo mesmo. Então, é sim contra-intuitivo e é importante o escritor não saber a resposta antes dele escrever. Por isso que é legal pensar o final da cena. Porque você fala, meu, como que isso aconteceu? Aí, com todos os seus elementos que você tem organizado para escrever aquela cena, você vai se surpreendendo cada passo.
E o escritor se surpreendendo no seu processo de escrita, ele vai surpreender o leitor, ele vai surpreender o espectador, ele vai surpreender o ouvinte. Então, se o escritor ele já sabe o que ele vai fazer do começo ao fim, às vezes fica até chata a cena. Às vezes ele escreve e fala, nossa, mas não ficou da forma que eu imaginei. Não ficou tão interessante assim. Na minha cabeça parecia tão mais interessante, né? Por quê? Porque às vezes ele já chegou com aquela comida pronta, né? Com aquela coisa pasteurizada. E é importante na arte você ter esse elemento da surpresa também. E o leitor e o escritor se surpreendendo, ele também vai surpreender o leitor, o espectador. Bacana, bacana. É bom para o pessoal pensar isso, né? Porque geralmente a gente acha que tem tudo pronto e o principal também que você falou aí é o investimento na organização. Né? É investir tempo na organização, estruturar a história. Isso vai ajudar muito, vai fluir muito melhor. Sim. Tem um outro ponto que o pessoal levanta muito também, Lucas, que é a questão de desenvolver conflitos. Eu imagino, dentro do que você falou, que isso talvez faz parte da questão de você estar estruturando a história. Mas como que você pode falar para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, qual que é um primeiro passo aí para você desenvolver um conflito que seja interessante, né? Que gere curiosidade, que prenda o espectador? Sim. Existem vários níveis de conflito. Existem os conflitos cotidianos, os conflitos menores, e existem os conflitos filosóficos, que são mais difíceis de resolver. Então é importante você categorizar esses tipos de conflito dentro da sua peça de teatro, quando você estiver escrevendo, para que você não tenha logo um conflito de cara, um grande conflito de cara. Dificilmente você vai ver uma história onde o personagem ele já tem que enfrentar o grande conflito dele na primeira cena ou na segunda cena. Você tem que ter uma pirâmide de conflitos onde esses conflitos vão aumentando. Você não chega no conflito direto de cara, né? Eu não sei se você assistiu aquele filme, acredito que sim, mas o Jurassic Park, você assistiu? Assisti, assisti. Tem uma cena que antes do tiranossauro aparecer, aparece primeiro o barulho das pegadas dele. Primeiro aparece numa cena as pegadas. Nossa, uma pegada, né? Aí depois aparece o barulho das pegadas. Aí, tum, tum. Aí depois aparece uma cena que tem um copo de água trimicando, Sim, tremendo é assim. verdade. É verdade. Isso. Ou seja, É. opa, o que está acontecendo? O que está chegando? Aí Uhum, depois o Tiranossauro Rex vindo da floresta e uivando, fazendo aquele barulho todo. uhum. Aproveitar e beber um gole. Quando você está organizando os conflitos da sua história, é basicamente isso também. Você não vai chegar com um conflito de uma vez, assim, né? Você vai, às vezes, organizando o conflito. Primeiro, tipo, eu passei um conflito aqui agora, não sei se vocês viram, estava acabando a bateria, eu vim aqui mais para o lado e coloquei na tomada o celular. Ou seja, é um pequeno conflito. Aí depois vai acontecer um conflito maior, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. E dentro daquela história, o conflito aumentando, acontece o grande conflito. Édipo Rei, por exemplo, como que se começa a peça do Édipo Rei? Aparece, tem o rei, tem um rei lá numa cidade, que é o rei Édipo. Ele chama o mentor dele, pergunta o que está acontecendo e tá uma seca danada. As pessoas estão morrendo de fome, tá sem alimento. Tipo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Parece a maior tragédia de todas. Mas não é nem o começo da tragédia, não é nem o começo do conflito. Tem muitas vezes que nós achamos na nossa vida, e nas histórias também, que o problema que eu tenho é o maior do mundo. Né? Eu lembro até hoje, quando eu sofri um acidente de moto, eu quebrei o meu pé, o tornozelo esquerdo. E aí eu cheguei no hospital, eu tinha acabado de entrar no jornal, que eu era
Eu trabalhava como estagiário, eu era estudante ainda, mas fui trabalhar como estagiário na Gazeta de Ribeirão, que é um jornal. Eu tinha acabado de entrar, e aí, quando eu sofri o acidente, eu fiquei desesperado. Eu falei, nossa, vou perder essa oportunidade de trabalhar no jornal, que eu sempre quis ser jornalista, né? Pô, o Nelson Rodrigues era jornalista, acho que todo dramaturgo tinha esse desejo, né? Pelo menos da minha geração, de ser jornalista. Então, a hora que eu quebrei o pé, eu falei, nossa, é o fim do mundo, etc, né? E aí eu tava na maca, sofrendo assim, falei pra minha mãe, falei, nossa, mãe, é o fim, não acredito que isso aconteceu comigo. Minha mãe cutucou assim, olha pro lado. Eu olhei, tinha uma pessoa sem perna. E aí a gente fala, né? Às vezes os nossos conflitos que a gente acha que é o pior do mundo, né? Nem o começo, né? Dos grandes conflitos, né? Então, às vezes o seu personagem ele está passando por um conflito que parece o pior do mundo, mas esse conflito ele tem que se intensificar ao longo da história. Então, independente de como começa a história, ele começa com um pequeno conflito e esse conflito vai se intensificando até chegar num conflito maior. Essa é a grande jogada, é a grande estratégia para que a gente possa criar grandes histórias, que as pessoas se envolvem. Ninguém vai se envolver num conflito que já é gigante. As pessoas se envolvem num pequeno conflito, de repente vão para um outro conflito e de repente elas estão num grande conflito. Esse conflito ele vai se intensificando. Até esse exemplo, primeiro que você deu, Lucas, do Jurassic Park, me lembra esse conceito que você apresenta da antecipação. Que você já não entrega assim de cara, né? Você vai mostrando ali que tem alguma coisa chegando, tem alguma coisa chegando ali. Exato. Tanto que você vê um filme, por exemplo, de fim dos tempos. A primeira cena é um meteoro chegando na Terra, vamos supor. A próxima Uhum. cena é o personagem atrasado para o trabalho. Ou seja, não é o Sim. conflitão ainda. É um Uhum. conflitinho. Ele está atrasado para o trabalho. E aí esse conflito vai se intensificando e vai indo. Olha o Valmir aí. Olha o Valmir. Grande abraço, Valmir. Ah, bacana. Eu vi aqui que a Ana falou aqui também, né, que isso acontece com ela, né, resolver o meio, conflitos, para chegar no final pensando. E isso angustia ela. E ela pensa que está errada. Deixa eu ter mais comentário aqui. Opa, que foi a Ana que falou, depois aqui o Valmir. Realmente essa questão do conflito é uma coisa que acaba gerando muitas dúvidas e que o pessoal apresenta muito aqui para nós. E daí, uma outra coisa que o pessoal também pergunta porque eles querem saber o que eu posso fazer com a dramaturgia. Porque até recentemente a gente até colocou um conteúdo que você falou de várias possibilidades. Por quê? Porque muitas vezes, muita gente fica só restrita na questão de escrever uma peça para o teatro, só para o palco, só para o palco. E esquece de várias outras possibilidades que você pode estar escrevendo uma história, uma peça de teatro, e outros canais dos quais você pode estar veiculando, oferecendo isso. Sim. Bom, queria perguntar para as pessoas: quem aí gosta de história? Digita eu aí. Quem aí gosta de histórias? Aí, pessoal. Você está me perguntando a função da dramaturgia, certo? Aonde mais ela pode ser aplicada? Eu. A Ana respondeu eu. Então, Uhum. o Valmir, eu. Então, assim, as pessoas, elas gostam de histórias. Se as pessoas gostam de histórias, elas se conectam com histórias. O André Feijó, eu. Se elas se conectam com histórias, e a dramaturgia é a base de todas as histórias, afinal, a gente passou a inventar histórias em volta de uma fogueira, fazendo dramaturgia, contando histórias, encenando situações. Então, se você dominar a dramaturgia, você pode usar no seu Instagram para contar uma história. Você pode usar para fazer um post contando uma história.
pessoas se conectam com a história. Você não vai postar uma foto, vim viajar. Ou, olha o prato que eu estou comendo aqui, uma feijoada, uma lagosta. Tá, mas qual que é a história que você passou para comer esse risoto? Eu lembro quando eu abri um restaurante com a minha esposa que chegou uma fase que era só miojo. Porque era o investimento no restaurante que a gente tinha, então a gente tinha que investir cada centavo. Uhum. Então, era só isso. Então, que tal você contar uma história? Pô, hoje você está comendo isso, mas o que você passou para contar isso? Ou outra situação, você tem uma loja, você tem uma marca, você pode usar isso. Agora, relacionado diretamente com a dramaturgia, você pode escrever um roteiro, um mini-filme. Na época de Shakespeare não tinha câmera, então ele usava os palcos para montar uma peça de teatro. Hoje você pode escrever uma peça de teatro e montar online. Se nós estamos aqui discutindo dramaturgia, mas a gente poderia estar escrevendo uma mini peça de teatro. Poderia ser, por exemplo, você o dono da empresa e eu o funcionário, e eu falando assim, não, Marcelo, eu estou passando por problemas e eu preciso desse emprego. Será que você consegue me arrumar um bico? Eu faço qualquer coisa, eu posso. Minha esposa está grávida e tem tal situação, ou meu filho está passando fome, etc. Vamos supor, há um conflito de pessoa que está buscando um trabalho. Você, bom, Lucas, vamos analisar. Você consegue produzir quantas caixas de fósforo por mês? Não sei, a gente podia estar criando uma peça de teatro aqui, encenando uma história no Instagram. Com 10 pessoas ao vivo. Quantas pessoas tem no teatro? 20, 10, 15, 50? Você divulga isso com antecipação, né? Chama as pessoas. Você tem uma peça de teatro. E daí você tem o pessoal que está ao vivo nesse momento e deixando gravado, Exato. fica mais tempo ainda para as pessoas poderem, né, ter contato, né? Sabe o grande problema das pessoas, Marcelo? Elas esperam a autorização de alguém para poder realizar. Então, ao invés delas verem que elas já estão prontas, que as ferramentas estão disponíveis e que falta apenas técnica para elas colocarem a expressão delas no mundo e contar uma história atrás da outra. Eu lembro uma vez eu conversei com o Abu Janra, o falecido Abu Janra, e eu fui nos camarim dele e ele falou que antigamente eles apresentavam uma peça de teatro por semana na TV Tupi. Olha só. Então, assim, era uma peça por semana. Quem aí quer ser dramaturgo? Pô, ontem eu assisti um filme no Netflix chama Tic Tic Boom, que é a história de Não um vê. é a história de um rapaz que ele queria escrever musicais para Broadway e ele conseguiu a fama que ele tanto queria. Mas assim, o que ele passou é um musical atrás do outro, uma música atrás da outra, etc. Aí ele achou que ele apresentou uma obra-prima, o pessoal falou, tudo bem, faça a próxima. Né? Então, assim, aí tem uma fala de uma moça que fala assim, ó, se eu puder, eu estou nesse meio faz muitos anos. Se eu pudesse te dar uma dica faça uma, faça a próxima, faça outra, faça mais uma, faça mais outra. É um processo. Se você, como escritor, não se apaixonar pelo processo, só querer a fama, não é o seu lugar na literatura. Você tem que se apaixonar pelo processo de escrita de obras de arte. Aí você está no lugar certo, que é você escrever uma. Pô, mas o Tony Ramos não veio assistir, não encenou minha peça. Escreva outra, escreva outra. Mas o Brad Pitt não está encenando meu texto na televisão. Escreva a próxima, e vai para a próxima, etc. Não é uma obra que vai fazer você explodir. É uma sucessão de obras. E às vezes é só no final da vida, como o caso desse filme que eu falei, Tic Tic Boom, é só no final da vida. Às vezes até quando você morrer. E aí que as pessoas vão olhar e vão falar assim, pô, o que o Lucas deixou? O que você vai deixar quando você morrer?
Uma poltrona, um sofá, isso aí vai estragar. É verdade. Um Tudo carro, perecível, né? uma moto, isso aí vai acabar. Agora, pô, o que o Lucas deixou? Nossa, olha aqui. Nossa, aí as pessoas vão descobrir. Não é. Às vezes é difícil, até quando você é vivo. Se você não faz um produto de massa, um produto, às vezes, até que vai contra os seus princípios, né? Claro, se você tiver um princípio pornográfico, às vezes não, mas se você não tiver, às vezes você tem que fazer uma coisa até desagradável, assim, para agradar a massa. E não é nem a massa, que às vezes as pessoas nem gostam. Às vezes é o produtor que gosta, porque com isso ele ganha mais dinheiro. Uhum. Então o lance é, a pergunta é, o que vão falar de você quando você morrer? Que é o tal a questão do legado. Exato. Como que vão lembrar de você? Se essas lembranças serão boas, serão ruins? Quer dizer, o que você está Exato. plantando hoje e que não é reconhecido hoje, muitas vezes, que é isso que está falando. Você Exato. planta, planta, planta. Exato. Olha o Nathan aqui, que interessante. Lucas, boa tarde. Já escrevi 11 peças e até hoje ainda não consegui alguém que se interessasse por alguma delas. Qual o primeiro passo para divulgar? Abraço. Ó, talvez você fez o caminho errado. Porque uma peça de teatro só fica pronta quando ela estiver encenada. Uma música, uma partitura de música só está pronta quando alguém toca essa partitura. Pode ser você, inclusive. Mas a peça ela precisa ganhar os palcos, porque você, como dramaturgo ou dramaturga, quando a peça ela vai para o palco, aí você até reescreve alguma cena, você até muda uma palavra, você até melhora uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Às vezes o ator improvisa uma coisa que você gosta, você coloca no seu negócio. E as peças que eu escrevi, a hora que a pessoa lia, ela falava assim: esse texto é meu, eu vou encenar essa peça. Por quê? Porque eu escrevi de uma forma, tendo como base uma estrutura milenar de escrita, que as pessoas se apaixonavam pela peça. Os atores queriam interpretar aquele personagem. Não era eu. Não sou eu, não tem minha verdade ali. Então, se você escreveu 11 peças e ninguém se interessou, talvez você precise entrar no programa Dramaturgia Online sem enfim, enfim, a gente não, para você pegar o método que a gente utiliza, porque as pessoas que entraram escreveram sua peça. O André PJ aí para ser prova. Ele escreveu em 15 dias a peça dele, seguindo aquele passo a passo dentro do curso, e já ensinou a peça dele online, inclusive já foi gravada. Então, assim, você precisa escrever algo que conecte, que as pessoas se identifiquem. Porque também, se o ator achar que está fraco, ele não vai encenar mesmo. Tem que estar interessante, tem que estar bem estruturado, bem trabalhado, bem enraizado, uma história bem contada. Porque escrever todo mundo escreve. Uhum. Escrever todo mundo tem dedos, conhece a língua portuguesa e escreve alguma coisa ali. Agora, você tem que saber a sua mensagem, enfim, tem toda uma estrutura para você escrever a sua obra de arte, com que o ator vai ler. Inclusive tem um outro aluno que vai ensinar a peça dele, né, Marcelo? Online, né? Mas Tem. é o que nós temos Vai hoje. estar gravando hoje a leitura da peça do Max. É, e às Max vezes, Cavalcante. e às vezes o Nathan, às vezes não encontrou seu bando de loucos. Às vezes ele está mostrando para as pessoas erradas. Às vezes a peça dele está boa. Eu não conheço a peça para falar. Uhum. Mas assim, tem que encontrar alguém que fala, pô, isso aqui eu quero ensinar, nem se for online. Teve uma outra pessoa também, Lucas, que no perfil fez uma pergunta parecida com essa do Nato. Não vou lembrar o nome agora, mas que é justamente isso que falou, que pergunta como que eu mostro
Você mostra a peça para ator, mostra a peça para produtor, e eles não se interessam. E a primeira coisa que eu lembrei foi isso que você fala, de encontrar o seu, eles falam, né, encontrar o seu bando de loucos. É encontrar pessoas afins, que topem, porque é uma jornada. É uma jornada. E, claro, tem que estar bem escrito. Não adianta assim, ter um bando de louco, não está bem escrito que o bando de louco tem um barulho e fala, ó, tipo, Marcelo, ó, não dá para fazer isso aqui. Não dá para Exato. fazer isso aqui. Né? Tem que E ter assim, uma outra coisa. qual que é a sua capacidade de influência? Se você enviar essa live para 10 pessoas, quantas vão vir assistir porque você recomendou? Ninguém? Opa, preciso rever minha capacidade de influência. O que eu estou fazendo no meu dia a dia que as pessoas não estão se influenciando por mim? Ou comigo? Ou junto comigo? Você precisa, às vezes, de uma pessoa, duas pessoas. Às vezes, uma peça pode ser um monólogo. Sim. Mas tem que ter alguém para poder acompanhar. Eu lembro muito isso que você fala primeiro, dessa questão que Shakespeare ele escrevia por encomenda. E daí eu lembro muito que você fala, quando você começou a escrever, o pessoal pedia para você escrever. Né? Você já escrevia com o interesse certo. Porque é uma coisa que eu acho que frustra muita gente, que é escrever e não ter com quem compartilhar, não ter com quem leia, não ter quem encene o espetáculo. Eu acho que essa é uma frustração que eu conheço, eu tenho amigo que também escreve, e que a questão é essa, ele escreve, mas tem dificuldade, e daí vem essa questão que você falou até da influência mesmo. Qual é o seu poder de persuasão para falar, ó, eu estou com uma peça aqui, ó, leiam, vamos fazer uma leitura. Porque tem muito também essa questão de pegar o texto. Você tem mais experiência nisso, eu tenho experiência recente, mas no texto que eu escrevi, eu chamei o pessoal, chamei lá o meu professor para dirigir a peça. E fiquei pedindo lá no pé para as pessoas entenderem, ó, vamos. E eu acho que é isso. Tem gente que, até quando a gente ensinou na oficina, tem colega da formação que falou, Marcelo, eu não sabia que você escrevia. E, e porque não tinha dado oportunidade, mas é isso. Né? E aproveitando essa oportunidade, vou falar até da minha experiência, eu levei muito tempo para escrever, e quando eu te conheci, que você falou a questão do conteúdo do programa, e eu tive acesso, eu estava até falando com uma outra colega também, com uma aluna, eu falei, gente, é impressionante, porque assim, eu vi que eu levei muito tempo, porque não, por mais que estudasse, eu falo, você também fez faculdade, creio que jornalismo, eu fiz rádio e TV, e daí você tem dois anos lá estudando roteiro, né? E daí vem lá, dá para comparar, sai filme, um monte de coisa. E eu falo, gente, às vezes o pessoal complica tanto, complica. Tem um amigo meu que fala que luz demais ofusca. Não adianta vir com um monte de conteúdo que não se conecta. Que é essa questão, conteúdo que não se conectam. Por isso que quando conheci você e tive acesso ao conteúdo, falei, rapaz, eu podia ter feito já muito mais, teria, olha, minha peça que eu fiz, que eu penso em fazer, levar para o digital, que eu falo para os meus amigos, eu vou fazer uma releitura dela e levar para o digital, teria mais qualidade, e hoje eu vejo o quão você investir na estrutura, você ganha tempo na hora da escrita, porque eu levei 8 meses para escrever uma peça, e não precisava. E não precisava. Né? E isso é muito louco, porque a gente aprende pelo nosso histórico de, enfim, pelo nosso histórico de querer ouvir acadêmicos que não escrevem peças de teatro ou escrevem poucas peças de teatro, nós acabamos aprendendo com teóricos e não com prática. Não que a teoria não seja importante, porque o meu curso é totalmente teórico, né? Basicamente. Não tem teórico e prático, né? Óbvio, mas tem teoria ali também.
Mas não é teoria que eu tirei de um outro teórico que estudou um outro teórico, que fez uma monografia em cima de um outro teórico, um doutorado em cima de outro teórico, e aí fica a teoria da teoria da teoria. Sabe como eu cheguei no programa da Dramaturgia Online, lá no método, que você teve acesso e mesmo você está falando? Demorei 15 peças de teatro para chegar nesse método. Então, assim, foram 15 peças de teatro. Algumas eu escrevi com velocidade, outras com nem tanta velocidade assim, e outras que não foram encenadas. Eu tenho peças que não foram encenadas. Das 15 foram encenadas, mas eu tenho mais umas 2, 3 assim que não foram encenadas. Inclusive, tenho curiosidade de voltar nelas para ver como é que elas estão, mas tem que, né? Eu acho que um caminho interessante é você aprender com quem já trafegou esse caminho, né? É igual o turista, né? Guia turístico. Uhum. Se você está com Sim. um guia turístico em Capitólio, você está diante de uma pedra, um guia turístico experiente, e ele vê que está caindo pedra atrás de pedra, ele lê aqui, ele sabe o que é, e ele fala, vão vazar daqui. Se não é esse tipo de guia turístico, talvez ele não entenda o que está acontecendo ali. E a vida, Sim. ela dá esses sinais pra gente de, opa, né? A gente tenta dar os sinais aqui, meu, o Dramaturgia Online, ele é um caminho para quem quer escrever peças de teatro com rapidez, com velocidade. Tem outros caminhos? Claro que tem, claro que tem. Você pode escrever por conta própria. Você pode ignorar tudo que eu falo. Ou você pode entrar no Dramaturgia Online e escrever suas peças de teatro. Né? Como muita gente está fazendo, né? Sim, sim, sim. O pessoal que tá entrando está se surpreendendo, né, com o conteúdo, porque é o objetivo. Não tem, é que o pessoal falou, não tem ponta solta, não tem excesso. É claro e objetivo para a pessoa realmente escrever uma peça de teatro. E o mais surpreendente é o resultado, né? Que as pessoas enviam, principalmente para você, de meu, escrevi minha peça, terminei minha peça. Né? Não, não, e é gratificante, assim. Eu lembro de tanto o André, o Márcio, né, essa Alcimar, né, daquela conversa que a gente teve com a Alcimara, o como ela estava feliz de ter chegado naquele resultado, sabe? De pensar que teria talvez uma dificuldade ali, mas poxa, e ela fala da conversa que ela teve mesmo com você, num ideias em cena assim, ó, sabe? Ela falando que eu estou falando com você aqui, sabe? E falando como que ela conseguiu e a felicidade de chegar. E isso para nós também é gratificante. É gratificante você ver que você faz parte de um programa e que realmente você entrega resultado para as pessoas e se elas realmente querem, elas fazem, porque está ali. Né? Está ali, a gente se coloca à disposição, né? Sempre, ó, gente, qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente, o Lucas está aqui à disposição. Eu fico a falar, ó, alunos, vamos lá, ó, tenho ideias em cena, vamos lá conversar com o Lucas, né? Tem gente que às vezes fica com um pouco de receio, e isso talvez seja uma coisa ainda para a gente pensar em como trabalhar, né? Com os nossos alunos, né? Porque tem aqueles que já querem, né? Tem aluno que se deixar, tá aqui hoje, tá aqui semana que vem, quer aproveitar ao máximo que faz. E tem alunos que ainda ficam meio, não sei se é um pouco de vergonha ou de insegurança, que é natural também, né? A gente que fica, isso é natural, e talvez a gente, ó, podem vir, porque tem aluno para vir, é só chegar. Se Deus quiser, terça-feira que vem teremos um encontro aí com um aluno, né? Tem. O Caio já pediu. Vou até dar um spoiler aqui, ó, registrando aqui, que é o Caio. Caio Kinderê. Ele pediu para ser semana que vem, então o espaço aqui é do Caio semana que vem, para poder falar, tá no processo também de já começou a trabalhar a peça dele, sabe? Quer ter esse contato para você poder orientá-lo aí para ele dar andamento.
Maravilha, Marcelo. Será que posso ajudar em mais alguma coisa? A nossa Olha, eu audiência. acho que, olha, não sei se alguém de repente quer fazer, a gente tem, acho que, sei lá, se 5 ou 10 minutinhos, se alguém, algumas pessoas perguntaram alguma coisa, se alguém quiser fazer uma pergunta, aproveitar esses 10 minutinhos, a gente abre aqui, né? A gente pode ver se alguém quiser, a gente aproveita esse espaço aqui com o Lucas, tá bom? Mas é isso, é o primeiro do ano, né, para a gente retomar o Ideias em Cena. E vamos, bora lá. E tem coisa bacana, né, chegando aí na primeira semana de fevereiro, temos novidades aí, vamos ter um evento bem bacana aí. Semana que vem aí já tá divulgando, né, para o pessoal, para quem quer aprender aí, dominar essa ferramenta de dramaturgia e tá colocando, tirando as ideias da cabeça, colocando, transformando realmente em algo mais palpável. E isso que você falou, porque toma corpo mesmo quando ganha a voz do ator. Por isso que a gente tem, quem escreve a peça, a gente sempre vai pegar e vai providenciar essa leitura para que ganhe a voz do ator. É importante isso, né, para poder, porque tem esse feedback também, né, como você disse, né? Porque Sim, alguma coisa às vezes não encaixa bem. sim, sim, sem dúvida. Então, você que está nos assistindo ao vivo, gravado, envie essa live para outras pessoas poderem assistir depois, ou envie o nosso perfil no Instagram, o programa Dramaturgia Online, e fica de olho aí que vai ter novidades aí a partir da próxima semana. Para quem quer escrever uma peça de teatro. Não é para todo mundo. É para quem quer escrever uma peça de teatro. Ponto final. É essa a transformação que a gente causa aqui. E a gente é muito sério no que faz. E estamos atrás de pessoas que pode ser você, pode ser que não seja você, que queira escrever uma peça de teatro. E qualquer pessoa que queira vai conseguir, independente da habilidade, independente do que já fez, independente se já escreveu, se não escreveu. Mesmo se você nunca escreveu uma peça de teatro, mesmo se você nunca escreveu uma história, mesmo que você nunca tenha visto uma peça de teatro, com certeza você já viu algum filme, o filme, a base dele é a dramaturgia, então mesmo que você nunca tenha lido uma peça de teatro, é possível escrever uma peça de teatro, é possível escrever um texto, uma partitura literária para que outras pessoas possam encenar as suas ideias. Se você tiver alguma ideia, é um momento certo de colocá-las no papel e eu acho que nós temos passado aí situações muito loucas, né? E que o escritor ele é um cronista do seu tempo. Por isso que todo mês tem uma história nova, porque todo mês vivemos coisas novas, né? Então, às vezes, a história que você está passando ou passou recentemente, ela pode ganhar o palco ano que vem, esse ano, daqui 2 meses, 3 meses, depende de você e da sua urgência de passar suas histórias para frente. E tem uma coisa muito louca, que outro dia eu vi um meme que era uma pessoa com a cabeça cheia, apoiada numa pedra, muito grande a cabeça, sem conseguir andar. E estava escrito assim, né? Pessoas com ideia, com muitas ideias na cabeça, sem tirar elas da cabeça, né? E às vezes quando a gente fica com muita ideia na cabeça, muita história na cabeça, isso nos paralisa. Quando a gente coloca essas ideias no papel, a gente consegue viver novas histórias, sair de uma repetição de histórias que nós vivemos sempre, sair desse ciclo vicioso, né? Nem virtuoso, é um ciclo vicioso de histórias que fica amarrando a gente. Quando a gente escreve algumas histórias, a gente pode viver histórias novas, né? Ao invés de ficar repetindo aquelas histórias. Então, a dramaturgia não é só para escrever uma peça de teatro, é para que a gente possa viver novas histórias, novas experiências. Bacana, bacana. Muito obrigado aí, Lucas, mais uma vez aí. Tina, foi um prazer. E terça que vem estamos ao vivo aqui de novo, meio-dia, para falar sobre dramaturgia. Beleza. Então é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Até a próxima. Mais, pessoal. Valeu.